Sem sombra de dúvidas, Anne, um dos melhores lugares do Maranhão se chama Tutóia. A cidade mais maravilhosa, a melhor praia, as melhores dunas, a melhor culinária e o melhor chalé que eu já visitei. Inclusive, amanhã eu vou estar lá novamente, Chalé da Praia. E que logo, logo a nossa convidada aqui vai estar também lá no Chalé da Praia, pelo nosso cupom de desconto, viu, Anne? Com certeza. E falando também sobre o Chalé Praia, pensa num lugar bonito, estratégico para você que tá noivo, quer passar um final de semana com os amigos, é perfeito para qualquer ocasião. E falando também sobre profissionalismo, porque além de muito comunicativos, são ótimos profissionais. Sim. Nossa convidada também hoje tem um nome para dar, né, Gustavo? Sim, com certeza. Inclusive, a nossa convidada, ela entende muito dessa questão de arquitetura, porque eu acredito que quando ela for no Chalé da Praia, ela vai se encantar. Mas com certeza ela vai também dar algumas dicas para melhorar ainda mais, porque ela é especialista em quê? Em arquitetura. Com certeza. Estamos aqui com Ana Caroline, mas eu vou chamar ela de Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Carol, eu queria saber assim, a gente vai entrar já no assunto arquitetura, que é um assunto que nós temos muito interesse, mas eu queria saber um pouquinho quem é a Carol dos bastidores, a Carol que talvez quem segue não conhece, não sabe um pouquinho sobre as origens. Me fala um pouquinho quem é a Carol. Bora lá, eu vou começar me apresentando, Ana Caroline, sou arquiteta, mas antes de ser arquiteta, como você falou, eu sou a Carol, né? Então eu sou de Teresina, do Piauí. Cidade fria! Linda demais. Sou piauiense, mas me considero também maranhense, né? Já estou aqui em São Luís há 8 anos, assim que eu me formei, eu vim para São Luís e... Assim, eu sou esposa do Luciano, sou filha da Wanda, do Marcelo, e eu acho que muito das minhas inspirações de arquitetura vem exatamente da minha mãe. Né? A minha mãe, eu sempre vivenciei o que ela gosta de fazer. Ela gosta daqueles trabalhos manuais, ela gosta da arte. Eu sempre admirei, né, ver ela no dia a dia mesmo, por exemplo... um vaso de flores, nunca era só um vaso de flores para ela. Ela sempre tinha que customizar, ela sempre tinha que dar o toque dela. Então eu acho que eu peguei um pouquinho dessa arte, né, dela. E eu acho que isso trouxe para minha vida profissional. Ei, Carol, eu queria saber, eu quero entrar mais a fundo nessa história, né? Tua mãe era o quê? Tua mãe era empresária? Qual era o ramo da tua mãe e o ramo do teu pai, para me entender? Porque eu quero saber o porquê que tu escolheu arquitetura. Já comecei a entender que tua mãe gostava muito de melhorar, customizar as coisas. Mas me conta um pouco mais, assim, algum detalhe que tu poderia trazer à memória agora. Porque tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que ele até é meio que terapêutico também, que diz assim: eu quero trazer à memória coisas que me dão esperanças. Então, assim, tem alguma história interessante da tua infância que tu poderia trazer, assim, para nós aqui hoje, alguma coisa assim que te dá muitas risadas até hoje? Ai, meu Deus, eu vou ter que procurar aqui na minha memória. Mas não, assim, na minha família não tem ninguém arquiteto, engenheiro. Não, eu fui a primeira, né? Porque bora ver o que vem aí nas gerações. Mas eu fui a primeira desse mundo, né, da arquitetura, da arte. Minha mãe, ela é formada em comunicação, ela era jornalista. É jornalista, né? Ela é por isso que tu sabe, por isso que tu tem essa desenvoltura, tá explicado, mãe. Formada em jornalismo. Meu pai também é em comunicação social, né? O nome do curso. Mas ela não atua na área, né? Assim que ela engravidou da minha irmã, que é mais velha, ela saiu do emprego para cuidar, né, da minha irmã, de mim. Então ela se dedicou a vida toda a gente. Então, basicamente, como ela sempre foi dona de casa, né? Então ela tinha que se virar para fazer as coisas de casa e também para fazer algo que ela gostasse. Então eu acho forte, que nisso, né? Então eu acho que nisso ela foi se encontrando no dia a dia dela, né? Quando ela via algo que poderia ser customizado no dia a dia, ela fazia. A minha mãe, ela é empresária. A verdade é essa.
Ela não só fazia coisas dentro de casa. Também vendia. Mas ela vendia, ela já vendeu bijuteria. Então Cara, que ela legal. fazia. A gente só andava em periquitada. Todo mundo. O marketing ambulante. Exatamente. A gente só andava com brinquinho, com pulseirinha. Quem olhava a gente na rua, meu Deus do céu, mas que meninas lindas, toda arrumadinha, não só a roupa, mas os acessórios. Então ela sempre pensou tudo como um todo. Então ela já vendeu bijuteria, chocolate, inclusive, maravilhoso, devia ter trazido, né, pra vocês, Rapaz, o brownie mas- que ela faz. Mas é isso, muito do que eu sou vem Qual é o nome dela? Wanda. Carol. E Carol, e assim, dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E a gente recebe grandes mulheres aqui. E eu percebi que tua mãe é Wanda. Isso. É uma inspiração pra ti. E assim, cara, eu gosto muito de enaltecer a figura da mulher, porque a gente sabe que a sociedade que nós estamos ainda tem muito machismo, ainda tem muitas falas que querem meio que colocar em xeque a figura da mulher na sociedade. Agora, recentemente no futebol, nós tivemos uma fala infeliz de um jogador que repercutiu. Enfim, não vou trazer aqui o assunto, mas a tua mãe, a Wanda, essa grande mulher, é a tua maior inspiração como mulher? Foi aquela mulher que te disse, nossa, eu quero também ser uma grande mulher? Com certeza. Nossa, minha inspiração diária. Em tudo que eu faço na minha vida, eu penso, minha mãe faria assim, sabe? Quando no dia a dia, seja até na vida profissional, né? Assim, projetando, né? A composição que ela sempre criou, as cores, ela me presenteia. E no dia a dia, eu falo assim, que a natureza, de onde vem a inspiração das cores? Do que a gente vive. Então, a composição, eu posso pegar qualquer presente que eu ganhar, qualquer item da minha casa e ver, olha, eu tô aqui projetando e tem um vaso na minha frente. O vaso é laranja e verde. Pronto, minha mãe já me deu um vaso laranja e verde. Então, eu posso estar compondo aqui um projeto meu, olha, aquele vaso ali vai ficar legal, aquelas cores, deixa eu colocar aqui no projeto também. Mesmo Eu ela tive uma tendo de inspiração. uma linguagem mais assertiva, né, como jornalista, ela desenvolveu uma linguagem mais artística, né, e trouxe isso pra tua vida profissional, mas Sim. assim, de jornalista, de comunicador, né, que é seu pai, de onde veio a ideia de ser arquiteta? Veio só das vivências que tu via a ornamentação, a arte da sua mãe no dia a dia, ou algo te despertou e, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de cores, eu gosto muito de projeção, eu quero ser arquiteta. Em que momento da tua vida tu teve caiu essa ficha? Gente, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de romantizar nada, daquela coisa, é a minha inspiração. Não, basicamente foi na hora de escolher, o curso. No meu segundo, terceiro ano, eu fiquei na Tinha quantos anos dúvida. na época? Tinha quantos anos? 16 anos. Foi bem novinho. 16, eu tinha que escolher um curso, né? Vai chegando no ensino médio, acabando o ensino médio, a gente tem que saber tomar a decisão mais importante, uma das mais importantes da nossa vida, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai ser da vida. E eu fiquei em dúvida entre a engenharia e a arquitetura, porque eu sempre gostei, ao mesmo tempo que eu sempre gostei desse mundo da arte, esse mundo artístico, eu sempre gostei de exatas, sabe, de física. Eu adorava física na escola. E aí, no meu segundo ano, eu fiz vestibular para engenharia civil. Passei, mas meu pai disse, não, calma, pera lá, pensa direitinho o que vai ser. Tu quer mesmo? Calma, faz o terceiro ano. É bom que tu vai ter mais tempo para pensar. O meu pai, ele já é mais assim, sabe? Mais prudente, mais cauteloso. Mais cauteloso, mais racional. E aí, quando eu fiz o meu terceiro ano, eu prestei vestibular para arquitetura e fui. Passou. Passei. Tu cursou mesmo em Teresina? Em Teresina. Cursei em Teresina. Passei, quando eu entrei no curso, eu ainda não tinha certeza se era aquilo que eu realmente queria. Né? Acho que é normal, todo mundo se sente inseguro, meu Deus, será? Naquele frio na barriga. Aquele frio na barriga. Será que eu vou achar emprego, exercer a profissão? Exatamente. Várias interrogações. Várias interrogações. E nisso, os meus pais já não moravam mais em Teresina. Eles vieram pra cá.
Então, eu e minha irmã, nós pedimos para fazer o nosso curso em Teresina, porque a gente sempre morou a vida toda lá, né? Tinha os amigos, a maioria da família. E aí eles, tudo bem, vai. Fica, estuda, mas também tu vai tomar conta de casa agora. Sempre tipo tudo na mão. Mas aí fiz, né, o primeiro período, gostei, mas ainda ficava, será? Quando eu comecei o segundo período, eu comecei a introdução de projeto, aí pronto. Aí realmente o coração bateu bem forte e eu tive certeza. Hoje tu pode dizer assim que tu ama o que tu faz. Com certeza. Bastante, né? Eu amo o que eu faço, eu acordo todos os dias e agradeço a Deus. Cara, isso é maravilhoso. A gente já vai entrar mais a fundo nessa questão profissional, mas assim, eu queria saber também, tu falou aqui um pouquinho sobre tua mãe, eu queria que tu me falasse um pouquinho também como foi que tu conheceu o teu amado, teu esposo, porque eu sei que tu é uma mulher muito bem casada, muito bem resolvida. Como foi essa área? A gente aqui, Anderson, a gente fala muito sobre a questão da família. É uma das bases do Pod7, é uma das bases dos nossos convidados. A gente sempre brisa por trazer pessoas que são ótimos profissionais, sobretudo que são pessoas de valor. Então, assim, a gente gosta dessas perguntas. Como foi que você conquistou seu amado? Como foi que vocês iniciaram a família de vocês? E, de fato, como que tu vê a família? O que a família é pra você? Depois de Deus, né? A família, pra mim, é o que tem mais de importante na minha vida. Eu sempre fui criada, né, realmente dentro da família. Aos domingos, todo domingo, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente ia para casa da vovó, passava o domingo inteiro com os primos, né? Então nós fomos sempre muito ensinados a valorizar a família. A gente vivenciava aquilo, sempre vivenciou isso. Né? Diferente de falar, a gente viveu. Tu também sempre sonhou com isso, Carol? A questão de... Poxa, eu quero ter minha família, eu quero casar. Tu sempre sonhou com isso? Com certeza, sempre. Cara, é fantástico. E aí foi o momento que meu marido chegou na minha vida, Vocês se conheceram aqui ou em Teresina? Aqui em São Luís. Tá vendo como São Luís já foi bom pra ti? É maravilhoso. Foi, aqui em São Luís. Qual é o nome dele que tu falou? Luciano, como eu conheci o Luciano, bora lá. Uma história de amor. Luciano, tu vai ver que... Boas lembranças agora, Luciano. Boas lembranças. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar aqui. Quem conquistou quem? Onde se conheceram? Tá, eu tava fazendo uma viagem pra Barreirinhas com 2 amigos de fora. Você que vieram na época eu tinha 5 anos, eu tenho 31, 26 anos. É uma história... Ele é intenso. Ele é intenso. Foi o que me conquistou, né? E eu tava viajando com esses amigos quando eu recebo uma mensagem, né, do Luciano. Eu segui ele no Instagram, ele é personal, e eu sempre gostei, né, desse mundo saudável, atividade física. Antes de conhecê-lo, eu já tinha a minha rotina, né? E aí ele me mandou uma mensagem de manhã, acho que era 5 horas da manhã. E aí eita, ele acorda cedo, igual a mim, já começou aí. Deu né? match. Deu match, já de primeira. E aí ele começou a conversar, sei que papo, me elogiando, perguntando onde eu tava, de onde eu era, quando eu iria voltar para São Luís. E acho que foi numa quinta-feira. Eu ia voltar para São Luís em uma sexta-feira. Foi eu voltando para São Luís e já me encontrando com ele. Ele foi bem direto. Vamos sair. Homem tem que ter atitude, né? Rapaz, valeu, Luciano. Parabéns, viu, Luciano? É isso aí, cara. É um homem de atitude, é verdade. Tanto é que a gente saiu no final de semana. No final de semana seguinte, a gente já tava namorando. Pai, Luciano é esse, Luciano é esperto. Mas Luciano não perdeu tempo. Pai, esse cara. A gente tem que... Ei, Luciano tem que vir aqui no podcast também, contar essa história, viu? Tem gente que não faz isso. Meu irmão, tem que dar aula. Hoje em dia tá difícil. Rapaz, ajude nossas amigas. Ei, Tânia, acho que tu se identificou.
Rapaz, realmente a gente falar assim, foi, acho que foi uma direta aí, mano. Eu não sei não, viu? Tá difícil. Tá difícil. Eu vou conversar com o teu namorado, com o teu pretendente e dizer, olha, tu procura apressar esse negócio aí, viu? Quem casou, casou, né? Quem tem o seu que segure. Mas é isso, com uma semana a gente já começou a namorar. Depois de 2 anos, ele me pediu em casamento e hoje estamos casados. Que Foi benção. tudo muito, assim, eu não digo que rápido, porque eu acho que tudo acontece no momento certo, no momento de Deus. Tudo no tempo de Deus, né? Exatamente, mas no primeiro encontro ele disse, você é a mulher da minha vida. Cara, isso que é legal, porque como a gente falou na brincadeira, mas é verdade, hoje em dia, o que eu percebo? Alguns homens, eles andam com medo. Você falou no início, Gustavo, tem que ser corajosa e tal pra vir aqui. E a gente tem que ter coragem pra tudo na vida. Casamento tem sido muito banalizado, as pessoas não querem mais casar, não querem mais compromisso. Vamos só ficar namorando, ficando. Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que o sucesso de fato, ele parte por 3 pontos. Espiritual, é o espírito, a alma e o corpo. É Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. Então, como você falou, a família é a base de tudo. A família é a base. Quando você tem sua família, não há nada melhor do que você chegar em casa e estar ali com sua família, com seus filhos. É algo assim fantástico. Então, assim, homens, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, você que segue aqui o Pod7, você tem que pedir essa mulher em casamento esse ano, viu? Aqui na nossa equipe, aqui todo mundo já tá compromissado. Eu vou conversar com o teu esposo, viu, mãe? Com o teu namorado, viu? Que quero saber que história é essa, viu? Tá tudo bem, Gustavo, não precisa. Vamos apressar isso, vamos apressar. É realmente virtudes que a gente leva desde a família, como nós podemos ver na tua história, certo? Tem valores que tua profissão, foi medida, foi se identificada, você como pessoa e como profissional, a partir de algumas coisas que tua mãe fazia no dia a dia. Os valores que a gente leva da família têm mais peso do que a gente aprende no cotidiano da escola. Porque muitas das vezes, quando um mau aluno é identificado como mau aluno, a primeira coisa que comentam, tua mãe não te deu educação, não. É verdade. Por mais que seja um humorístico, né? Um comentário humorístico até, mas é um peso, porque tudo vem da família. Verdade. A gente tem uma boa base familiar, uma boa base de religião, porque todo mundo precisa ter fé, primeiramente, para seguir seus sonhos. É sempre bom identificar esses valores e trazer eles para as nossas vidas profissional, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida social, por como nos comportamos ao nosso redor. Então é muito interessante tu lembrar com tanto carinho dos enfeites que tua mãe deixava em casa, dos mini empreendimentos, como ela ornamentava vocês para o marketing pessoal. É muito interessante, porque acredito que tu também leve essas coisas para o seu casamento. Não sei se tu pretende ter filhos, se vocês estão planejando, mas eu sei que são coisas que também serão levadas. Falando sobre o próximo passo, é interessante também que você comentasse sobre como tu vê daqui a 5 anos. Que pergunta intensa. Pergunta forte da pergunta, né? Assim, diante de tudo que eu acredito que uniu eu e meu marido, né? Que a gente se identifica muito assim, tudo na vida. Até a gente fica assim, meu Deus do céu, sabe uma coisa quando era pra ser, né? Então não é diferente de forma, né, religiosa, na fé. Então, nós sempre andamos na mesma direção, com o mesmo pensamento, né? Deus, família. Ele também foi criado da mesma pegada da minha família, né? Tendo Deus, tendo a família como referência. E... esqueci a pergunta. Como tu te vê daqui a 5 anos? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Primeiro... com 2 filhos. Eita. Se Deus permitir. Meu marido. Eu acho que vai vir eu acho que vai vir. Pelo homem de atitude, vai vir uns 3 ou 4, viu? Eu recebo também. Acho que vai ser mais. Esse homem tem muita atitude, senhor. Se viu um menino, uma menina, não, o menino precisa de alguém pra jogar bola com ele. Não, mas eu não tenho dúvida. Quando começar, eu acho que vai ser assim, abriu a porteira já era, uma atrás do outro. Todo mundo fala que é melhor ser logo um atrás do outro, né? Mas é isso, eu me vejo com minha família. Que benção. Deus sendo a nossa base,
né? Eu passando para os nossos filhos, nós passando para os nossos filhos exatamente o que foi passado para a gente, né? E trabalhando bastante com fé em Deus também, porque o trabalho também faz parte Com da certeza. vida, né? Eu acho interessante porque Carol sempre fala de Deus. Ela sempre enaltece o nome de Deus. Me conta um pouco mais sobre a tua relação com Deus, porque eu fiquei curioso, porque nós também aqui, todo mundo que chega perto da gente, a gente costuma falar que a gente é muito próximo ao Senhor. Por exemplo, todos os dias a gente ora pelos nossos convidados, a gente ora pelos nossos clientes de consultoria, porque nós acreditamos que, como você falou, Deus é em primeiro lugar. Nós viemos dele e vamos voltar para ele, e tudo que estamos aqui fazendo é para a honra e glória do nome dele. Sabe, a nossa relação aqui, a nossa equipe tem muito isso, de ter Deus no coração. E eu quero saber como que é a tua relação com Deus de intimidade, como que é a tua intimidade com o Senhor, desde quando que você começou a buscar Deus na tua vida? Na verdade, eu sempre fui ensinada, né, a ter essa conexão com Deus. Eu não era aquela pessoa que ia todos os domingos à missa, por exemplo, eu sou católica, Sim. né? Mas sempre que eu ia às missas, eu estava presenciando aquele momento, né? E aquilo fica na nossa memória. Vivendo intensamente aquele momento. Exatamente, vivendo intensamente. E eu tinha uma referência, né, de fé, eu tenho, né? Por mais que ela não esteja mais aqui, mas a minha avó é a minha maior referência de mulher de fé. Então, a vida inteira eu vi a minha avó, e todos os domingos, não só os domingos, durante a semana, todos os dias ela ia para a igreja. E eu ver aquilo, eu acho que hoje reflete muito, né, no meu dia a dia. Hoje, quando eu penso em Deus, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a minha avó, né? Quando a gente fala de como é essa tua relação com Deus, eu penso, a minha avó é minha referência, e todos os domingos eu vou à igreja com meu marido, há mais de um ano a gente tá nessa rotina, realmente, né? É como se fosse a gente quando acorda, todo dia a gente não acorda, tem que tomar banho, tem que trabalhar, todo mundo tem sua rotina, é a mesma coisa a oração, estar com Deus. Todos os dias a gente precisa ter esse momento com Sim. Deus, todos os dias a gente precisa orar, precisa agradecer, precisa pedir também, né? Então, antes de vir para cá eu fiz uma oração, então, em tudo na minha vida, basicamente, eu coloco Deus. E assim, quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente percebe que a nossa vida fica mais leve. Tem até um versículo bíblico que fala que ele pega o fardo pesado e tira e coloca um fardo leve. A gente começa a levar a vida com mais tranquilidade, a gente fala com as pessoas com mais amor, a gente trabalha com mais alegria. Isso é muito importante. Eu percebi também algo em ti que me chamou muita atenção, e eu acredito que é por conta dos teus pais. Tu te comunica muito bem. E a pergunta obrigada. tu já fez curso de oratória, ou foi a convivência com os pais que te ajudou a melhorar, ou desde pequena tu já teve essa desenvoltura? Como que foi essa questão? Porque essa pergunta, a principal habilidade hoje é a habilidade de se comunicar, é a habilidade de falar em público, é a habilidade de se comunicar com as pessoas, e você sabe fazer isso muito bem. Quero te perguntar, como foi que você conquistou essa habilidade? E se essa habilidade tem te ajudado na tua vida profissional também? Com certeza, né? Vamos lá. Como eu fiquei habilidosa na comunicação? Eu acho que foi no dia a dia mesmo, no amadurecimento da vida, sabe? Eu nunca fiz cursos de oratória, mas eu sempre gostei de gramática, de português, fazer redação. Os meus pais sempre me acompanharam. O meu pai, né? Eu sempre vi ele dando entrevistas, né, falando muito bem. Eu acho que também isso, ao ver na convivência, eu sempre tive a preocupação de ver se eu estou escrevendo a palavra certa, de ver se tá legal o contexto. Eu sou muito preocupada, e eu acho que isso
com o tempo eu fui ficando mais habilidosa. Com certeza. O teu pai? certeza. Qual é o nome do teu pai? Marcelo. Com certeza o seu Coelho. Marcelo vai olhar aqui a entrevista e vai dizer, meu Deus, a minha filha realmente aprendeu e tá do mesmo nível ou até melhor, porque todo pai quer que os filhos possam sempre melhorar, né, performar mais. Enfim, uma habilidade que eu acredito que é muito importante também, agora que já entrando para a parte profissional, a gente fala muito sobre isso também aqui no nosso podcast, que é a habilidade de fazer conexões. Aí tu me disse que tu é de Teresina, tu já veio para São Luís, tu já visitou algumas cidades no Maranhão. Como que tu te vê hoje? Tu é uma pessoa fácil de fazer contatos, conexões, e tu vê que essa ferramenta de conexão é importante para um profissional? Como é que tu vê essa área de fazer amigos e conectar com pessoas? É muito importante. A gente está se conectando com as pessoas. Eu confesso que antes eu tento não ser tão invasiva quando eu vou conversar, quando eu vou ter o primeiro contato com alguém. Eu respeito, mas se a pessoa Dê abertura. ter abertura, pronto. Aí eu começo a conversar sobre. Eu amo conversar, eu amo escutar as histórias. E eu acho que isso aproxima, né, as pessoas, porque as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de Ser ouvidas. Ser ouvidas, exatamente. E eu acho que isso faz a diferença. E assim como eu gosto de escutar, eu também gosto de falar. Quando eu vejo que a pessoa tem a mesma mentalidade da minha, aí a gente vira amiga. Nossa, na academia, eu chego toda quietinha, né? Primeiro dia da academia, eu mudei recentemente de academia. Não conheço ninguém. Aí eu sou na minha, mas alguém deu uma abertura, eu já tô lá tentando Já conversar. tem amizade. É. É o diferencial do teu trabalho, né? Uma comunicação mais inclusiva, porque não é só sobre falar sobre o profissional. O arquiteto, para mim, ele tem que entender para que ele foi contratado. Muitas das vezes não é só para fazer um projeto, mas se entender, eu chego em casa, ponho a chave aqui, ponho a bolsa em tal lugar, faço isso, então, olha, então esse projeto talvez fique melhor desse jeito. E aí, organizar de acordo com a funcionalidade do que do que se foi pedido. Sim. Esse é o diferencial do teu trabalho, certo? Poderia me falar mais um pouco sobre tua carreira? Exatamente. Em uma das etapas, né, ao cliente me contratar, é exatamente a reunião de briefing. Então, eu preciso entender, eu tenho que saber me comunicar com o meu cliente, eu preciso extrair, porque não trabalhar com o público, né, com as pessoas, cada pessoa tem as suas individualidades, não é todo mundo que tem essa habilidade de falar, de saber o que tem que falar. Então, eu tenho que tentar extrair o máximo possível em uma reunião, dependendo da reunião, às vezes a reunião demora 2, 3 horas, né, porque são muitos detalhes, né, dentro de um projeto. Não é simplesmente projetar, é entender a rotina da pessoa. Então, Perfeito. eu tenho que saber extrair da melhor forma, né? Eu tenho que fazer a pessoa se abrir ali mesmo comigo. A pessoa ela tem que me falar sobre a vida dela. Não é simplesmente eu fazer um projeto da minha forma. Não, eu não estou projetando para mim, eu estou projetando para o cliente. Sim. Então, ele tem que me falar sobre a rotina dele. Olha, eu acordo, eu tomo... É basicamente isso, não é exagero. Eu almoço na mesa, eu recebo amigos. Esses detalhes São de suma importância. de suma importância, é o que vai, e também é o que vai deixar o projeto personalizado. Nenhum projeto nunca é igual ao outro. Então, saber me comunicar ajuda muito, né, a eu conseguir extrair essas informações dos meus clientes. Tu falando sobre isso, veio à mente aqui aquele caso do João Gomes, Sim. que eu acredito que foi um caso que repercutiu muito. E, assim, vamos entrar um pouquinho nesse detalhe desse caso. Será se foi uma falta de comunicação? Será se não foi empatia dos arquitetos? Como é que tu vê aquele caso? Porque tu falou aí de entender, fazer reunião de briefing. De fato, a gente precisa entender a experiência do nosso cliente, precisamos alinhar. O que tu acha que faltou naquele caso para que o João Gomes tivesse uma experiência melhor, mais positiva? Eu acho que é a união de 2 pontos. Primeiro, o cliente ele precisa saber quem ele está contratando.
Perfeito. Né? Existem 2 tipos de arquitetos, né, de profissionais, designers, né? Existe o tipo do arquiteto que tem o seu estilo, que não abre mão do seu estilo, e tem um arquiteto que realmente vai fazer um projeto mais personalizado. Ele vai abrir mão daquilo que ele mais gosta para deixar o projeto personalizado para o cliente. Perfeito. Então, não só o arquiteto tem que fazer o que o cliente pede, mas o cliente ele tem que saber identificar o seu estilo, né? Ele tem que escolher o profissional adequado para aquilo que ele quer. Então é muito complicado, assim, a gente que está de fora culpar alguém, Sim. né? Porque sempre tem os 2 lados. Ao mesmo tempo que o João Gomes não se identificou com aquele projeto, será se ele se a arquiteta que fez o projeto, o estilo dela é só aquele, ela só trabalha com aquele Sim. estilo moderno, né? Então sempre tem os 2 lados. Tu acha que o arquiteto ele precisa ser mais flexível nesse momento ou não? É do meu jeito, ponto final. Qual é a tua opinião sobre isso? Com certeza tem que ser flexível. Com o cliente, né? Pra gente poder trazê-lo para uma boa experiência. Exatamente. Não adianta eu colocar algo no meu projeto que você, como cliente, não vai usar. Perfeito. Não adianta eu... nossa, acontece demais isso assim no dia a dia. Né? Eu gosto muito de... Um exemplo. Gosto muito de painel ripado. E o cliente, ele não quer de jeito nenhum painel ripado. Então, eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto para satisfazer o cliente. Porque quem é que vai passar o dia inteiro na sua casa ou no seu escritório, né? É o cliente. Então, a gente tem que saber deixar também o cliente escolher o que ele quer. Agora, sim, entrando por essa linha, né, de projetar personalizado, ao mesmo tempo que a gente tem que deixar o cliente fazer o seu projeto personalizado, a gente tem que saber também dizer não. Como assim? Eu tenho o conhecimento técnico, eu sei o que funciona e o que não funciona. Se você quer colocar algo que eu esteja lhe dizendo que não funciona, aí já é responsabilidade sua. Eu vou dar um exemplo na prática de quando a gente deve dizer não para o cliente. Sim. Né? No banheiro tem o ralo, né? Escoamento de água. E tem cliente que vê na internet, no Instagram, no Pinterest, o ralo oculto. O ralo oculto é aquele ralo que ele tem um acabamento igual do piso. Piso igual ao ralo, diferente daqueles que tem um furinho, né, do convencional. Aí o cliente, eu achei lindo esse ralo, eu quero botar no meu projeto. Aí eu já corto logo, não. Não coloca esse ralo, porque você vai ter problema de escoamento. Esse ralo, ele não vai dar vazão suficiente para a água descer. Vai deixar o seu banheiro todo cheio de água, empoçado, e no dia a dia você vai perceber isso. Aí, essa é uma decisão do cliente, se ele vai querer ou não. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que abrir mão, né, do nosso estilo, a gente também tem que saber dizer não. Com certeza. A certas coisas, nessas partes mais técnicas. Sim, não, eu digo isso também porque realmente eu concordo contigo plenamente. A gente tem clientes que nos contratam para fazer uma consultoria empresarial, por exemplo. A gente chega lá e nos deparamos com o viés inconsciente do cliente, com as crenças do cliente. Por exemplo, tem cliente meu que diz: eu acredito que nós temos que falar com o nosso colaborador é assim, assim, assim. Gustavo, eu pulo meu colaborador fazendo isso, isso e isso. Aí eu vou com toda a sabedoria e digo: olha, você quer ter resultados bons na sua empresa? Se você continuar tratando sua equipe assim, a consequência vai ser essa e essa. Tá vendo esse resultado? É por conta desse comportamento. Se você quer ter esse resultado diferente, você tem que mudar o comportamento. Então, tem clientes que já têm uma cultura que até você explicar é difícil.
Eu acho que também contigo é assim, o cliente já está com um pensamento, até tu explicar é complicado, mas como nós somos o técnico naquela área específica, como você falou, nem tudo eu vou concordar com o meu cliente. Pois olha, te respeito, mas tu quer realmente uma opinião profissional, não faz isso. Porque pode ter essa e essa consequência, mas se você quer arcar com as consequências, eu pelo menos te falei a verdade. Então, assim, tem cliente que é complicado realmente, né? Quando a gente for parar para analisar, tem uns... Tem uns clientes que... Aí a gente tem que saber filtrar também, né? E saber aquele jogo de cintura. Aquele jogo de cintura. Meu Deus, como é que eu falo que isso não vai dar certo? Mas é até interessante esse comentário, porque vendo por outra vertente, levando ainda para o caso do João... Qual foi? João Gomes. Do João Gomes. Vai que ele veio do muito simples. Vai que ele queria muito, se encheu os olhos, né, com a arquitetura de alto padrão e disse que queria a arquitetura, só que quando chegou na hora ele não se identificou tanto. É muito saber identificar quem sou eu antes do que eu quero. Primeiramente, perfeito. Por aí eu diria. Porque acredito que já apareceu, né, muitos clientes que, por mais que queriam muito tal projeto, não batia com a funcionalidade da rotina. Então acabava se tornando um projeto não utilizado. Não seria utilizado futuramente. Como que tu lida? Qual é o teu jogo de cintura para essas situações? Eu amei essa pergunta, porque assim, acontece bastante no dia a dia, dessa questão do cliente, às vezes ele não sabe o que ele quer. Ele vê tantas referências, ele gosta de tanta coisa, que ele não consegue passar o que é que ele quer. E aí acaba que a casa não fica funcional. Fica uma casa bonita, mas não funciona no dia a dia. Então, o primeiro passo é deixar tudo bem conversado no briefing. Que é aquela reunião que eu falei para vocês, onde eu vou precisar alinhar entender. As expectativas. Exatamente. Eu vou conversar, vou entender melhor o estilo. Então, é uma reunião longa. Realmente, eu peço, olha, nessa reunião, não marquem nada, não agendem nada, deixe a tarde ou a manhã toda livre, porque realmente é uma das etapas mais importantes. É a partir dessa reunião que o projeto vai seguir, né, tanto em termos de estética, funcionalidade, e é com essa conversa, com essa comunicação que a gente vai... Mas tem cliente que é a mesma coisa que tirar leite de pedra, né, que é muito incisivo. Os que fazem projeto no The Sims, por exemplo, eu até tava vendo no TikTok, eu fiz meu projeto no The Sims, e eu fico... Será que eu nem funciona? Imagino como é que funciona isso aí. Eu nem imagino, porque um projeto, ele não é só uma imagem. E é exatamente isso que eu trago para o meu trabalho, né? Eu não faço projetos para tirar fotos. Eu faço projetos para a rotina, para ser realmente usado. E eu acredito que a forma que tem dado certo dessa forma, né? E então... isso mostra que eu estou no caminho certo. Com certeza. Perfeito. E Carol, uma coisa também que eu queria entrar num ponto profissional, porque a gente percebe hoje que, como nós conversamos nos bastidores, tem profissionais que têm um valor percebido baixo, tem profissionais que têm um valor percebido alto. Muitas vezes é o mesmo serviço, só muda a percepção de valor. E essa percepção de valor é o que nós chamamos de posicionamento. Como é que você vê hoje uma arquiteta que se formou agora, recentemente? É muito desafiador hoje ela entrar no mercado e conseguir se tornar uma profissional com uma cartela de clientes grande? Qual caminho ela deve traçar? O que tu poderia dar de dicas para uma pessoa que acabou de se formar e não sabe como fazer ou o que fazer? É interessante essa pergunta, porque eu acho que quando todo mundo sai da faculdade, a gente aprende mais a teoria, né? A Sim. prática, a gente realmente é depois que sai da faculdade que corre atrás. Mas eu acredito que para a área da arquitetura, além de projetar, deixar tudo muito bem amarrado, né? Todas as etapas, estar presente dentro da obra. Porque não tem escola melhor do que dentro vivenciar realmente de fato. No início, né,
assim que a pessoa se forma, ela não tem vários projetos, não tem aquela rotina super ocupada. Não, geralmente não é assim. Então aproveita para, de fato, conversar com o pedreiro, conversar com o gesseiro, olha como é que faz isso, como é que faz aquilo. São muitas dúvidas. É muito mais importante do que a gente colocar no projeto, a gente precisa saber como vai ser feito. Não adianta eu colocar algo lindo no projeto se na hora de executar não vai ser possível executar. Parece uma besteira, mas isso é assim um detalhe que faz muita diferença, que é muito importante. Então, quando a gente está dentro da obra, vivencia na prática, a gente consegue ter um olhar mais atento. Então, é isso que eu trago também para mim. Eu tenho muita preocupação, né, de ao projetar, como é que vai ser feito. Aí eu mando mensagem para os engenheiros, aí eu mando para o pedreiro, mando para o pintor, para todo mundo. Eu tenho contato, eu gosto, na obra, eu chego assim, falando com todo mundo. Olha, é contigo mesmo. Eu gosto de conversar com quem tá lá, com quem tá com a mão na massa, sabe? Porque eu acho que são essas pessoas que realmente vivenciam, de fato, a prática, né, da rotina de obra. E olha que essa rotina cada dia é uma novidade. Nossa, que legal. O dia a dia assim, de uma obra, imprevistos acontecerem, é algo comum. Então, acho que o mais importante, a gente sabe, os problemas, eles sempre vão aparecer. Obra e problema, assim, andam lado a lado. O que vai diferenciar, né, de como a pessoa lidar com esse problema. Como eu lido com o problema, com o imprevisto que aparece em uma obra? Penso na solução, eu não foco no problema. Então, isso faz muita diferença, né? Eu chego, não, bora resolver. Eu sou daquelas que eu chego na obra, já quero resolver. Vai me falando aí só o que está acontecendo, quais são os problemas, que eu já vou ver aqui como é que a gente resolve. E aí, quando eu vou passar o problema, quando eu preciso passar para o cliente o problema, eu já passo o problema com a solução. Cara, eu gosto muito dessa mentalidade, porque é a mentalidade que a nossa equipe tem. Eu digo assim para eles, assim, ó, a gente resolve grandes problemas, nós somos resolvedores de problemas. Quanto maior o problema, pode chamar que a gente resolve. E eu gosto muito de conversar com profissionais como você, que tem essa visão de o problema está aqui, eu vou resolver, ponto final. Eu vou chegar para resolver, já vou chegar com a solução. E eu achei bem interessante também, Carol, você dizer que você é uma arquiteta, mas que você tem esse network com o pedreiro, com o gesseiro, porque eu não conheço tão profundamente da tua área, mas só de tu me falar isso me mostra a tua preocupação com os detalhes. Por exemplo, às vezes a gente vê que tem profissionais que se acham muito e por ter uma certa formação não querem conversar com os demais. E isso só traz prejuízo, porque quando você não tem uma comunicação, aquela situação que poderia ser resolvida assim, demora muito para ser resolvido. Demora bastante. Às vezes até é resolvido de forma maquiada para criar na frente dele problema. Mas quando o arquiteto conhece os detalhes, ele vai ter a confiança ali naquele pedreiro, aquele pedreiro vai ali se simpatizar por ele e vai fazer um trabalho ainda melhor. Exatamente. E isso também vai ajudar, que eu acredito que é um ponto importante, vai ajudar na parte comercial, porque eu conheço arquitetos que quem indica eles é os próprios mestres de obra. E aqui eu queria te perguntar, como que tu faz para te ter clientes? Eu sei que tu tem tuas estratégias, talvez algumas tu não queira contar, mas quais estratégias que tu poderia compartilhar? Porque dentro de uma empresa e para um profissional liberal, autônomo, a parte comercial é o coração. Eu posso ser o melhor consultor, eu posso ser o melhor arquiteto, mas se eu não tiver cliente, é como se eu fosse uma lâmpada linda debaixo de uma mesa. Eu tenho conhecimento, mas para quem eu vou ajudar? Então, eu acredito que a parte comercial é muito importante. Me fala um pouquinho, como é que tu faz para buscar novos clientes? Olha, assim, eu costumo dizer que os melhores clientes são aqueles clientes por indicação. Porque sim, geralmente, né, é um cliente que tu já está sendo bem indicada.
Então, além dos clientes por indicação, eu também tenho os clientes das minhas redes sociais. Então, durante o processo de projeto, eu gosto de mostrar, né, no meus stories, eu gosto de mostrar o passo a passo, eu crio conteúdo também no meu Instagram. Já desde quanto tempo tu faz esses conteúdos? Desculpa te interromper. Essa área de... Desculpa te interromper, porque assim, foi um assunto tão... Mas essa área de conteúdo, tu já começou desde a época da faculdade ou foi recente? Porque é um ponto que eu percebo que tem pessoas que têm muita vergonha. Por exemplo, são ótimos profissionais, mas têm muita vergonha. E eu acho que tu não teve esse problema. Não sei porquê, mas eu acho que tu não teve. Mas desde quando que tu teve essa ideia de vou entrar mais profundo nessa área de internet? Eu amei essa pergunta porque foi exatamente o que me fez alavancar, digamos assim, aqui em São Luís, porque como eu falei, eu vim de Teresina para São Luís, eu não conhecia ninguém. E vai alavancar ainda mais, porque agora a mulher vai viralizar nesse podcast. Vamos pegar esses cortes tudinho, vamos botar aí nos 4 cantos desse Maranhão, em nome de Jesus, já dá certo. Amém, eu recebo. Então, o que me fez ficar inserida no mercado de trabalho aqui em São Luís foi exatamente a internet, o Instagram. E meio à pandemia, né, eu ainda estava na dúvida qual área seguir, se eu vou fazer concurso, se eu vou entrar mesmo na área de arquitetura, de interiores. E aí a pandemia foi o que me fez entrar nesse mundo da internet, comunicar. Então, o meu primeiro cliente, acho que ele nem sabe, o primeiro cliente aqui em São Luís foi o meu dentista, Dr. Rodolfo, foi. Aí eu comecei fazendo um projeto de um consultório odontológico. E, nossa, esse projeto, assim, é como se fosse um filho. Eu abracei esse projeto, assim, com todas as forças. Eu fiz dele, assim, mostrei todos os detalhes. Quase todo dia, assim, umas 3 vezes na semana eu tava dentro da obra para mostrar no meu Instagram. E também, aí entra aquela parte, né, que eu falei, a gente tem que estar dentro da obra para saber o que está acontecendo, para ver os possíveis problemas que possam acontecer e evitar e aprender também no dia a dia. Então foi assim massa, que eu comecei. Eu acho legal demais essa situação, porque tem gente que quer prosperar sem trabalhar. Tem gente que quer prosperar lá de casa, dentro da sua casa, deitado no sofá, querendo prosperar. Mas tu mostras aqui que poxa, eu tô dentro da obra, eu tô acompanhando, eu tô gerando conteúdo. Ou seja, além de ser uma boa arquiteta, eu tô gerando conteúdo, eu tô mostrando nas redes sociais, eu tô fiscalizando, eu tô acompanhando. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, eu prefiro 1000 vezes contratar uma pessoa como você que tem essa proatividade do que contratar um cara que faça um ótimo plano aqui e não vai nem visitar a obra e manda qualquer um. Eu acredito que onde tem um bom, tem um ruim. E a gente tem que tomar muito cuidado. É um diferencial, né? Quem é visto é lembrado. Isso aí pra mim é... verdade. E nem sempre, assim, a gente consegue tá filmando tudo. Tem muitos bastidores que ninguém vê, né? Que a gente tá lá na obra resolvendo o problema. Mas sempre que tem uma oportunidadezinha, eu tô fazendo vídeo, aconteceu algo diferente, ou uma situação que me chamou a atenção. Aí eu já pego o celular, gravo. Assim, no início, Carol, tu não ficou com aquela vergonha, nossa. Por mais que a pessoa fale bem, quando eu comecei, por exemplo, eu sou da área jurídica. E eu era muito low profile demais. Saio da área pública para começar a empreender, e eu comecei a empreender, e eu passei 3, 4 meses, a minha equipe que eu tinha montado, ela falava assim, rapaz, Gustavo, tu vai palestrar, tu vai nas empresas e tu não posta, porque ainda tinha aquela mentalidade do low profile da parte jurídica, né? Porque meu antigo líder da parte jurídica dizia, Gustavo, a gente tem que resolver problema, mas a gente não pode se mostrar, a gente tem que ficar só nesse toca, escondido, nosso nome tem que ir, nós temos que ficar, enfim, aquele papo de advogado, de parte jurídica. E aquilo me prendeu muito. Mas quando eu comecei a me examinar o porquê que eu não queria fazer vídeo, o que foi que estava dentro do meu coração? Eu tinha vergonha
da opinião dos outros. Por mais que eu falasse bem, porque desde os 14 anos que eu palestro, que eu me apresento, que eu prego, não é a palavra que eu falava, então a comunicação é desde os 14 anos de idade, já tá com um tempinho. Mas quando eu comecei a ter que me expor, cara, eu fiquei assim, meu Deus, mas o que vão falar de mim? E se eu errar? Eu ficava com isso, Anderson. Então, Carol, Anne, eu tinha essa neura. Contigo foi a mesma coisa? Do mesmo jeito. Pra eu postar um vídeo, eu tinha que gravar, assim, no mínimo 5 vezes. Porque tinha que estar perfeito. Coisas que ninguém vai perceber, ninguém tá nem aí pra... A verdade é que ninguém tá nem aí pra você. Se você postar qualquer coisa... Vão falar se você posta, se você não postar, fala. também vou falar. Exatamente. Então, só pega o celular, a dica que eu posso dar é pega o celular, começa a gravar. Não ficou bom? Posta mesmo assim. Pelo menos você tá aparecendo. Pelo menos você tá gerando conteúdo. Claro que não é todo conteúdo que a gente vai fazer assim, né? De qualquer jeito. Mas eu acho que naqueles momentos que realmente tá sem tempo, é melhor do que não postar nada. Eu digo assim, para os meus clientes, feito é melhor do que perfeito. Eu sempre falo assim, Gustavo, mas não tá legal. Um dos maiores inimigos de uma oratória, de um comunicador, de alguém que quer se posicionar, um dos maiores inimigos, quiçá o maior, se chama perfeccionismo. Meu Deus, mas não tá legal. Tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus. Se não tá legal, é como eu te falei, o erro, ele é legal. O erro, poxa, eu errei aquela palavra, nossa. O erro, ele faz parte. O engaja mais. Engaja mais. Porque eu acho que deixa a pessoa mais humana. A gente erra, todo mundo erra. E na internet tá todo mundo querendo se mostrar tão perfeito que quando a gente vê um erro e se identifica, faz a gente até gostar mais da pessoa, né? Se identificar. Puxa, ela é humana. A cara Anne também erra, a Carol erra também, nossa. Exatamente. Isso acontece em tudo na nossa vida, né? Em relação a estar gravando no trabalho, tudo vai de como você leva aquele erro, Aí já leva muito pra parte da inteligência emocional, né? Porque comentários tem, como vocês falaram. Eu não sou uma pessoa tão ativa nas redes sociais. Ainda. É um processo. Mas já tá. Ela disse que ela não é. Todo dia ela faz muita entrevista e não é, né? Ela fala super bem. Mais ou menos. Mas é muito sobre lidar com o que vão comentar. Porque muitas das vezes é como a gente até falou aqui no começo, certo? Tem gente que olha a gente e a gente sabe que tá olhando, ou sabe que olhou porque a gente postou, mas mesmo assim nos surpreende. Então quando vem um comentário até, eu soube que tu foi na academia hoje, e aí, Malho, tá ativa mesmo no teu objetivo, isso é muito legal. É uma mensagem de incentivo, mas ao mesmo tempo vem a estranheza, vem a surpresa, porque é justamente todos estão me vendo. É uma coisa muito... Realmente, isso é verdade. Eu diria até que não natural, mas ao mesmo tempo, boa. Mas também é sobre lidar com os comentários ruins. Geralmente isso aí é um assunto. O que é ruim geralmente pesa. Pode receber 1000 elogios. Uma crítica já deixa a gente pra baixo no final do dia. Impressionante. Aí a importância de saber filtrar também, né? O que a gente vai postar, o que você quer que... Ao mesmo tempo que a gente tem que ser espontânea, deixar os erros aparecerem, a gente tem que saber também mostrar a nossa essência. Eu acho que o que é verdadeiro pode ser mostrado, né? Não tem que isso. É genuíno, né? É genuíno, exatamente. Se eu errar, não foi minha intenção. Eu nem sei se eu já postei alguma coisa, se eu machuquei alguém, sei lá, se eu falei alguma coisa que outras pessoas não gostaram. Se aconteceu isso, não foi minha intenção, mas vida que segue, é isso. A gente tem que saber lidar com os comentários, né? A gente não vai agradar todo mundo, nem Deus agrada todo mundo. Nem Deus agradou. Quem dirá nós, réis mortais. E assim, a gente falou de um assunto que é interessante, que é o de inteligência emocional. Hoje a gente percebe que nós estamos numa sociedade doente. O Brasil é o país com pessoas mais ansiosas do mundo. Pessoas ansiosas, pessoas com depressão, pessoas com síndromes, pessoas que não conseguiram resolver problemas do passado e que esses problemas meio que atrapalham elas de ter um futuro brilhante. Como é que tu vê esse lado
se tu tiver alguma história que tu queira compartilhar de algum momento difícil que tu também teve uma resiliência, porque eu vejo você como uma mulher feliz, resolvida, alegre, mas todos nós temos marcas. E o legal, é claro, se ficar à vontade para querer falar ou não, mas o legal das marcas é porque a gente pode contar e dizer, eu venci, e você que está me ouvindo vai vencer. Tem uma música que eu gosto muito de ouvi-la, que é a seguinte: que das minhas feridas saia um poder para curar. Ou seja, quando eu tenho uma ferida que ela foi curada, cicatrizada, eu trisco nela, não dói. Por quê? Porque ela foi cicatrizada, ela foi curada. E eu posso ajudar uma outra pessoa que está passando por uma situação semelhante e dizer assim, olha, eu consegui, você vai conseguir. Então é por isso que eu gosto de perguntar esse tipo de pergunta, porque quando nós temos resiliência, quando a gente consegue, poxa, eu errei, ou erraram comigo, ou eu passei por uma situação difícil. Eu, por exemplo, como empresário, eu já quebrei. Eu já fui no fundo do poço como empresário, e eu posso ajudar hoje uma pessoa que faliu, que estava no fundo do poço. Porque quando você passa por experiências que te machucaram, mas que te fizeram aprender, você sai muito mais forte. Você desenvolve anticorpos psíquicos. E eu quero te perguntar se tu já passou por alguma situação que tu queira compartilhar. E se sim, o que tu poderia falar para ajudar as pessoas também? Assim, o que eu lembro agora, inclusive na época eu compartilhei no meu Instagram, fiz vídeo alertando. A gente está numa era, né, de buscar o corpo perfeito, né, de encontrar a pílula milagrosa. E no ano retrasado, em 2025, eu tomei uma dose de Monjaro e me fez muito mal. Assim, eu acho que foi, assim, da minha vida toda, o único momento que eu acho que parece que eu queria morrer para não sentir os sintomas que eu senti. E na época eu gravei, né, um vídeo. Foi bem na época que o Safadão também tomou, que tava assim um auge. Tava todo mundo comprando, ainda não tava disponível aqui no Brasil, né? E eu postei. E muitas pessoas, recebi muitas mensagens. Aí aquela coisa, né? Tem que saber filtrar. Recebi muitas mensagens negativas. Meu pai. Aqui mesmo, em São Luís, muitas pessoas julgam, né? Ah, mas meu Deus, essa menina nem precisava. Eu já ia te perguntar também, né? Enfim, de fato. Mas para você ver como a internet, ela pode, assim, mexer com a sua autoestima, né? Exatamente, com a sua autoestima. Ou até com a percepção da realidade, né? A gente se enxerga no espelho de outra forma. A gente se olha e a gente até se pergunta, quem que tá olhando de volta? Não é eu, não. Sim. Então é uma estranheza. Eu sempre gostei de mim, eu nunca vi problema em mim, no meu corpo, mas fiz essa besteira. Tomei, fiquei muito mal. Eu acho que eu tinha que ficar mesmo, porque assim, eu aprendi, eu compartilhei um depoimento, meu pai me incentivou na época, eu fiquei com aquela dúvida, ai meu Deus, será que eu posto? E no hospital, os médicos diziam que várias pessoas estavam naquela mesma situação. Meu Deus, como assim? Na internet todo mundo fala que não tem problema nenhum. Enfim, não vamos entrar em detalhe, porque é um medicamento muito bom, né? Ser acompanhado de forma correta, com um profissional correto, enfim. Mas, na época, eu postei esse vídeo e eu recebi muitas mensagens legais, positivas. Engraçado que ainda hoje, tá lá no meu Instagram, tá arquivado no Reels, mas ainda hoje eu recebo uma mensagem de mulheres, principalmente mulheres, acho que eu nunca recebi de homem, mas mulheres que ficaram muito mal, como eu. Pergunta, assim, acho que é assim, no desespero, a gente quer mal encontrar em que nível? alguém. Por exemplo, eu agora queria entender. Mal, assim, sintomas mesmo de... Quais foram os sintomas, por exemplo? Porque, assim, os vídeos que eu vejo falam realmente que pode... Os vídeos que eu já olhei sobre o Monjaro tipo, por exemplo, eu não conheço muito da área, mas os vídeos que eu já acompanhei por exemplo, quem toma futuramente pode adquirir tal tipo de doença. Eu já ouvi vídeos nesse sentido. Eu não tinha ouvido um relato que alguém tomou e passou mal. E os que tomaram e passou mal que eu conheço, foi aquele mal-estar, mas conseguiram viver, né? Mas como foi esse teu mal-estar? Tu poderia detalhar um pouquinho pra gente? Posso. Eu passei 7 dias sem conseguir comer nada. Comia e vomitava. Comia e vomitava. Vomitando muito, sem conseguir. Nos primeiros dias eu conseguia me hidratar, né, beber água, mas depois do terceiro dia eu já nem beber água mais eu estava conseguindo.
Então, fiquei muito, muito fraca. Tive que ser internada no hospital. Passei 2 dias internada. E aí, assim, o psicológico fica aquela coisa. Parecia que eu preferia morrer do que estar ali naquela situação. Muito, muito, muito ruim. E pessoas ficaram também dessa forma no hospital. Relatando, olha, eu tô aqui, eu já tô há 1 semana, pelo amor de Deus, isso passa, eu quero morrer. E aí eu usei, né, isso que aconteceu comigo para ajudar outras pessoas. E eu acredito que na época ajudou muito. De vez em quando ainda tem uma curtida, né, um compartilhamento. Faz um tempinho que eu não vejo mais. Mas no mês passado eu recebi mensagem, direct. Aí eu sempre mando uma mensagem, né, de apoio. Porque justamente é isso. Realmente, eu já cheguei a ver os vídeos dos malefícios do Monjaro, mas futuros. Nunca algo tomei e senti tais coisas. Porque tudo que pregam você vai emagrecer, você vai poder usar um biquíni na praia sem vergonha, você agora vai poder se sentir mais bonita no espelho. São sempre coisas boas, mas relatar o que é real é mais valoroso do que só prometer coisas que vão fazer mal. Porque só por ficar 1 semana sem comer já deve ter dado malefícios horríveis pra você. Até tem uma pergunta. Nossa, ficar internada e ver meus pais, meu marido, minha irmã, a família inteira inclusive tendo que ficar lá comigo por uma coisa que eu fiz, sabe? Aí você se sente logo culpada. Meu Deus, pra que eu fiz isso? Olha onde eu tô. Todo mundo chorando lá comigo. Porque Carol, era uma situação muito, muito delicada mesmo. Assim, eu percebo que é um assunto que a gente tem 2 lados, né? Eu conheço pessoas que já me falaram muitas coisas boas, inclusive do Monjaro, e relatos de pessoas que me falaram coisas como você. As que me falaram de forma negativa me disseram o seguinte: aqui em São Luís, Maranhão, tem pessoas que vendem Monjaro e que não são Monjaro. Sim. E que são, por exemplo, não sei, eu não entendo essa área de farmácias, mas é como se fosse só um remédio que fingindo ser Monjaro, e além de não dar o resultado, prejudica a pessoa que está consumindo. Tu já ouviu relatos como esse, por exemplo, aqui em São Luís? Existe realmente? Porque eu já ouvi bastante, cara. Não, sendo bem sincera, assim, eu também nunca saiu da área. Te blindou. Eu me blindei, eu não... Porque é um assunto muito sério. É claro que tem pessoas que foram ajudadas, mas tem pessoas que foram prejudicadas. A gente tem que, né, pelo menos que ver o que está acontecendo. Mas hoje, isso foi há mais de 1 ano. Na época ainda tinha muita venda ilegal. Hoje já vende na farmácia. Já popularizou mais. Exatamente, já popularizou mais. Acompanhamento então, com hoje profissionais. Já está realmente algo mais seguro. Inclusive, eu acho que é um medicamento muito bom para quem precisa, porque não é só a questão mesmo estética. Às vezes a pessoa tem compulsão alimentar, né? Ajuda aí essa questão mesmo psicológica. Eu fico até curiosa porque com esse acontecimento, e tu tinha comentado que teu esposo é personal, o que ele disse disso? Ele quis me matar quando eu contei pra ele. Ele quis me matar. A primeira coisa que ele falou foi: vai dar merda. Pra que tu fez isso? Ele sabe dos efeitos, ele ficou revoltado. Porque ele conhece da área, né? Ele é da área. E sabia que eu não precisava, não só ser da área, mas saber que não era pra mim o medicamento. Sim. E Carol, assim, hoje a gente percebe, mais uma vez ressaltando o Dia Internacional da Mulher, que está próximo, a gente percebe que as mulheres são muito bombardeadas com a questão da autoestima. Mulheres que, como a gente falou, que têm sua beleza, são lindas, porque eu vejo assim, a beleza é algo subjetivo. E muitas vezes a mídia, ela quer padronizar a beleza, mas eu acredito que é algo que não pode ser padronizado, porque a beleza é algo subjetivo. Cada um tem o seu belo, cada um tem o seu significado de belo, de bonito. Enfim, é um tema bem sensível, mas eu vejo que a mídia quer meio que padronizar, não, porque a mulher tem que ser nesse estilo, ou tem que ser nesse estilo, ou tem que ser nesse padrão, ou tem que ser naquele outro padrão. Você vê que, de fato, as mulheres são bombardeadas com relação a isso, e é uma dor que as mulheres sentem, a questão da autoestima, sobretudo mulheres que são bonitas, como eu falei, mas que se acham feias.
é como se fosse uma falsa percepção, né, Carol? Eu não sei nem qual é o nome que a gente dá nisso, mas é como você falou, é você olhar no espelho de uma forma diferente. Eu acho que é assim, muito complicado, né? Porque as mulheres, elas além de se cobrarem, elas tentam agradar os outros. Engraçado, porque eu acho que não é nem os homens, digamos assim, que cobram, são as próprias mulheres. Cara, que ficam nessa competição entre si. E como você falou, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu biotipo, Pois é. cada um tem a sua individualidade. O que eu acho legal, que inclusive falam pra mim, né, é que eu incentivo a saúde. Quando eu mostro no meu Instagram, eu indo pra academia. Simplesmente, eu vou pra academia, eu tenho uma rotina diária de ir pra academia. Acho legal quando uma pessoa me encontra, eita, todo dia tu tá lá, né? Eita, um dia eu quero ser igual a ti. Então, eu acho que isso é a gente incentivar a saúde. Incentivar para o bem, exatamente. Incentivar a saúde. E não um corpo bonito, um corpo perfeito. O que é bonito para você pode não ser para mim. Né? É muito relativo a beleza. A gente tem que realmente buscar a saúde, mas cada um com as suas individualidades. Perfeito. Carol, já estamos próximo do fim, né, Anderson? Quando o podcast é bom, tá vendo? Eu fui na intuição, falei, rapaz, eu acho que tá próximo, porque tá tão bom que geralmente eu sou suspeito. Quando o podcast é muito bom, passa muito rápido, mas o teu foi tão bom que até passou. Porque assim, foi temas assim maravilhosos que com certeza a gente vai depois reassistir e ver, poxa, cara, dá pra gente ter muitos proveitos, muitos conhecimentos desse podcast. Não só saber quem é a Carol, mas também saber tuas experiências e as tuas experiências ajudar outras pessoas. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para mulheres que querem se posicionar como você tem se posicionado, que querem entender que elas são protagonistas na sociedade, como você entendeu que você é protagonista. Se tu pudesse mandar uma mensagem para uma jovem sonhadora, uma mulher, olhando para aquela câmera ali, o que você falaria para ela? Para buscar, né, os seus sonhos, os seus objetivos, sem se importar com o que as outras pessoas vão pensar. Porque, como eu falei aqui, ninguém tá nem aí para você em relação ao que você está fazendo. Seja você, né? Seja você, se mostre, e com certeza você vai ser feliz sendo você. Show de bola. Show de bola. Obrigado, minha amiga, que Deus abençoe. Vamos ter outras vezes. Obrigada. Valeu, tchau.